Boa noite a todos, boa noite, boa noite, boa noite. Uma madrugada aí com muita graça, abundante graça do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que é um tempo de grande oportunidade que podemos avançar para aquilo que é perfeito. Realmente Deus tem nos chamado para o ministério do Espírito, para o ministério das boas novas, ministério de uma nova aliança. E eu quero, nesta noite, te perguntar, você está pronto? Eu estou pronto. Então, seja bem-vindo a mais uma live aqui no Ministério Jesus para Todos, no trabalho que é feito para você com muito carinho, com muito amor. Você que está entrando aí, deixe aonde você é, deixe seu like, compartilhe, chame mais pessoas. Vamos aqui ter um momento de palavra, uma palavra realmente que vem trazer vida ao nosso coração. Então, eu quero, nessa madrugada do dia 15, eu quero, estou tomando meu cafezinho aqui, prepara aí também, né, o seu café, a tua água, o teu biscoito. Vamos juntos aqui, nessa noite, nessa madrugada, e sabemos que é um tempo, tem muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas estão aí passando por grandes dificuldades, mas a Bíblia diz que nosso espírito está pronto, nossa carne é fraca, mas nós submetemos essa carne fraca ao nosso espírito que está pronto, nosso espírito está pronto, está forte no Senhor. Amém? Eu queria compartilhar com vocês nesta madrugada aí, e vamos rompendo. Aí estamos aí com a Ina Mansur. Olá, meu pastor amado. Só você mesmo, doutora Ina. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito gostosa, muito linda, porque o Evangelho é lindo. O Evangelho, ele nos traz vida e vida com abundância. O Evangelho nos traz paz, a paz que excede todo entendimento. O Evangelho nos traz alegria. O Evangelho nos traz confiança, nos faz caminhar por um caminho perfeito, o caminho que Cristo abriu. O caminho que Cristo abriu é perfeito. E eu tenho certeza que esse é um tempo que nós precisamos nos achegar realmente a esse ambiente de vida, né? E esse ambiente de paz, esse ambiente que o Senhor Jesus Cristo quer promover, né, na nossa família, na nossa vida, nos nossos negócios. Eu sei que nós temos passado por dias difíceis, que pessoas estão aí perguntando, né, o que vai acontecer. Mas o que eu quero ministrar nessa noite, eu tenho convicção que já aconteceu. A obra consumada na cruz. Jesus pagou um alto preço por você. Jesus, ele sofreu por você, ele passou todo o sofrimento que você possa imaginar por amor à tua vida. E nesta noite eu te faço uma pergunta. Salvação, dádiva ou dívida? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. A salvação, quanto é o preço dessa salvação? Qual foi o preço desta obra? E é interessante que a Bíblia, ela diz que nós tínhamos uma dívida impossível de pagar.
uma dívida que homem nenhum poderia, por nenhuma obra sequer, poderia cumprir ou poderia pagar essa salvação. E é interessante que quando Cristo se manifestou em carne, o verbo que se fez carne habitou entre nós, é interessante que quando ele fez isso, ele fez por amor. Ele se entregou por amor. É uma atitude que poucas pessoas poderiam fazer, mas da maneira que ele fez, só ele poderia fazer. E ele já fez essa obra. Muitos de nós poderíamos nos entregar por alguém, por um querido, por um filho, poderíamos nos entregar por uma pessoa amada, até mesmo doar uma parte do nosso corpo, por fazendo um sacrifício a alguém. Mas a obra que Jesus fez na cruz, ela é perfeita, só ele poderia fazer. E é interessante que quando nós temos essa convicção, quando nós temos essa certeza que é uma obra que foi consumada na cruz, ele pagou um alto preço por você. Então essa salvação, como é o tema desta noite, salvação, dádiva ou dívida, salvação é um presente de Deus para você. Você não deve mais nada para Deus, a não ser o seu coração, render o seu coração a Ele. A única coisa que Deus te pede a você fazer, vamos ler as Escrituras, o que ela diz, ao meu respeito e ao seu respeito, aquilo que foi feito na cruz. Lembra, o Evangelho, o novo pacto, foi realizado com sangue, o sangue que nos deu livre acesso à presença de Deus. Hoje você é livre para poder desfrutar da presença de Deus. E eu tenho certeza que nessa madrugada, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Você que está aí conectado nas redes sociais, compartilhe, convide pessoas que estão precisando. Talvez você esteja aí nessa madrugada perguntando por que eu estou escutando essa live, por que eu estou aqui agora. Eu digo para você uma coisa, Deus quer falar com você nessa noite. E eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar com você, vai falar comigo. E por que eu tomei essa decisão de estar aqui essa noite? Porque eu me sinto privilegiado de receber as boas notícias. E eu quero compartilhar com você. Olha o que diz no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz: pois o salário do pecado é a morte. Quantos de nós não sabemos disso? Dessa frase muito bem colocada em todas as reuniões das igrejas, e as pessoas não entendem o que esse texto está dizendo. Se eu pego esse texto isoladamente, eu trago condenação para você. Se eu pego esse texto isoladamente, eu trago condenação, morte, destruição para você. Se eu só paro aí nessa primeira parte, pois o salário do pecado é a morte, com certeza traz aí uma pergunta. Então, o que devo fazer para ser salvo? Como que eu vou me livrar desse pagamento, desse salário, se eu vivo uma vida praticamente, tem dias que eu cometo coisas que eu sei que não é certo, que não provém da natureza de Deus. Mas o texto diz, Romanos 6, versículo 23, diz: pois o salário do pecado é a morte. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o salário que Adão, ele pecou. A Bíblia diz que Adão pecou, ele desobedeceu. Ele tinha ali um jardim a cuidar e de uma árvore ele não poderia comer. Mas a Bíblia diz que ele desobedeceu e automaticamente veio a morte sobre ele, e não só sobre ele, sobre toda a humanidade. Ele diz, todos pecaram. E esse salário foi distribuído para todos os homens.
É interessante que o verso não para aí. Isso que é o glorioso desse verso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenda, o dom gratuito, não há preço a pagar, não há nada que você possa fazer a não ser só crer na obra da cruz. A obra da cruz, ela é suficiente. A Bíblia diz, no mesmo livro de Romanos, capítulo 10, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos é quantos? Todo é todos. Todos aqueles que crerem na obra redentora. E é interessante que, por essa graça que foi derramada, essa abundante graça, a Bíblia diz que Jesus ele decidiu pagar um alto preço por você. E sabe o que é lindo dessa história? Preço que, se nós fôssemos olhar para nós mesmos, nós não merecíamos. Se nós olharmos para dentro de nós, ou para a nossa natureza terrena, nós perguntamos, Deus, por quê? Mas ele decidiu pagar um alto preço, o preço de cruz, por você. E essa graça, ela não está limitada a uma placa, uma denominação. Essa placa não está limitada a uma pessoa. Essa graça, ela foi derramada para alcançar os corações. A quais corações? Aqueles que creem na obra redentora. Não por meio de um homem, mas por meio do homem, Jesus Cristo, o Senhor. Se existe uma pessoa que você deve buscar, que você deve realmente conhecer, é a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa maravilhosa do Cristo ressurreto, do Cristo crucificado. Olha o que diz em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram, todos é quanto? Todos. E estão destituídos da glória de Deus. Então, o homem não tinha o livre acesso a Deus. Mas hoje, por meio da cruz, todos nós temos acesso. Não é o pastor que tem acesso. Não é o líder que tem acesso. Isso que é o maravilhoso do Evangelho. É o livre acesso a todos aqueles que o aceitam, o que recebem. Recebem o quê? Recebem esse presente. A salvação é um presente de Deus para você. Olha o que a Bíblia diz no versículo 24. O Evangelho diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Não, você foi justificado. Sabe o que é justificado? Nós não éramos justos antes da cruz. Depois da cruz, a cruz é o filtro. Lembre bem disso. A cruz é o ponto de partida dos eleitos, dos predestinados, dos amados de Deus, daqueles que o recebem como Salvador. A cruz é o ponto de partida. Não é para trás da cruz, é para frente da cruz. Da cruz em diante, sendo justificados, Deus te fez justo, gratuitamente, sem nenhum preço. O que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar isso ou aquilo, pagar um voto, pagar o dízimo, pagar a oferta, pagar, sei lá, fazer uma obra de caridade, fazer alguma coisa por essa salvação. Nada do que você possa fazer pode pagar. Ela é gratuita, por sua graça. Olha só, sendo justificados gratuitamente por sua graça. O que é essa graça? É o Espírito de Deus. Esse Espírito foi derramado e está sendo derramado sobre toda a carne que declara, eu creio nesta obra, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Existe redenção para você, existe vida para você, existe algo que eu posso dizer para você, que é muito mais valioso do que qualquer valor financeiro. Nenhum bem que você possa se desfazer pode pagar essa obra. É por meio do amor. É por meio do amor que Cristo te entregou isso daí. E como que eu faço para receber isso? Assim, eu recebo, eu
Eu aceito isso. Eu aceito essa obra. E não para só aí. Tudo que temos que fazer é aceitar pela fé. Pela fé. Como que é pela fé? Pela fé olhando para a cruz. Eu creio naquela obra. Eu creio naquilo que foi feito. Eu creio naquilo que foi realizado. Eu creio naquilo que foi conquistado. Eu creio na hora que Jesus falou, está consumado. Eu creio naquilo. Quando Jesus disse, está consumado, sabe o que aconteceu? O véu se rompeu do templo de cima a baixo. O que é isso? Agora nós podemos entrar confiadamente, não por meio de um homem, de um sacerdote humano, mas do sacerdote, aquele que é eterno, o Cristo. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, verso 8. Pega a tua Bíblia aí. É interessante que, ao vivo, você deixa aí o teu nome, quem está aí online. Vamos ver quem está aqui. O Tiago. Olha aí, Tiago. Tudo bem, meu irmão? Que saudade de você, viu? Quando for aí a Guarulhos, quero te visitar. Deus abençoe você, a sua família. Deus abençoe muitíssimo. Temos aí também a Adriana, minha irmã. Deus abençoe. Você que está aí nos escutando, deixa aí a sua mensagem de onde você é. Deus abençoe muito, 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 muito. E vamos continuar aqui nessa nossa transmissão ao vivo, essa madrugada, aqui em Miami. Falta 3 minutos para 1 da manhã e nós não podemos parar. Essa obra é o ministério do Espírito. É o ministério do Espírito. Olha o que diz, Efésios 2, 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto é, não vem de vocês. É dom de Deus. É dom da obra redentora na cruz. Não vem de nós. Tudo que você possa fazer para se salvar. Tem pessoas que pagam promessas. Tem pessoas que vivem na religião tentando convencer a Deus pelas os seus votos, os seus sacrifícios, as suas campanhas. Tudo que você pode fazer para Deus na sua natureza humana, carnal, Deus não se move. O que move o coração de Deus é quando você reconhece a cruz. Quando você reconhece o sacrifício. Deus se move pelo único sacrifício. Não é o seu, não é o meu. É o da cruz. Mas o que diz lá em Romanos, então? Em Romanos 12. Você está falando, é uma besteira, uma heresia. Você está equivocado. Diz lá em Romanos. O que diz lá em Romanos? Que nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, sim. Mas é oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, mas não para a salvação em si. A Bíblia diz que é para que possamos experimentar o que? A boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Esse sacrifício que você vai oferecer a Deus é de você submeter a sua carne, não para que você seja salvo, mas porque a sua carne para que você possa desfrutar, para que você possa reinar, para que você possa viver uma vida realmente que manifeste aquilo que foi feito no Espírito. Olha o que a Bíblia diz, não parou o versículo 9, não por obras. Olha aí, é o que eu estou dizendo aqui agora. Mas para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Eu fiz isso, eu fui salvo por isso, eu fui salvo por aquilo, eu fui salvo por aquilo outro. Meu irmão, tantas pessoas que não conhecem o Evangelho, conhecem a lei de Moisés, conhecem a lei mosaica, conhecem a obra maravilhosa de Jesus de Nazaré, mas não conhecem o Evangelho. O Evangelho nos mostra o caminho perfeito e como Deus nos vê. Sabe como Deus te vê hoje? Deus te vê livre, Deus te vê justificado, Deus te vê salvo, Deus te vê justo, Deus te vê perfeito,
sabe como que os céus te vê, sabe como os anjos te vê, sabe como todas as pessoas deveriam olhar para aqueles que têm Cristo como perfeitas em Deus. Por quê? Perfeitos porque nós somos perfeitos na nossa carne? Não. Porque nós temos alcançado alguma coisa através da nossa carne? Não. Nós somos perfeitos pela obra redentora da cruz. Quando o céu olha para nós, quando Deus olha para nós, quando os anjos olham para nós, ele olha o sangue de Cristo em nós. Ele vê nós numa outra natureza, nova criatura. Criatura manifestada através da cruz. Eis que as coisas velhas se passaram. Deus não te vê como outrora. Deus te vê como novo. E é interessante que esse evangelho, ele nos faz andar por meio da obra conquistada por Jesus Cristo, não pelaquilo que eu posso fazer. Por isso que nós não andamos por vista, andamos por fé. Não andamos por objeto, para aquilo que pegamos, pelo óleo, pelo pano, pelo qualquer tipo de objeto que você possa simbolizar alguma coisa. Nós andamos na realidade da nova criação e não na sombra. Daí você pode falar, poxa, esse evangelho parece ser muito fácil. Eu falo a você, quem disse que deve ser difícil? Ou deveria ser difícil? Quem foi que disse? Aonde está escrito isso? Que diz que tem que ser difícil. Você vai passar sim por provas. Você vai passar sim por situações difíceis, por aflições, por angústias. Mas sobre todas elas, a Bíblia diz, nós somos mais do que vencedores. Por meio de quem, amado? Por meio daquele que nos amou. E é isso que é o evangelho. É boas notícias. Deus não está preocupado com os nossos tropeços, com as nossas falhas, com os nossos erros, com as nossas práticas que sejam, como diz por aí, pecaminosas. Por que não? Você me fala nesta noite, a mente religiosa fala assim, pelo amor de Deus, eu não posso acreditar no que estou escutando nesta noite. Por quê? Porque o preço que Jesus pagou foi para me livrar da condenação, do juízo, da morte. E você escutou, foi dom gratuito. Não foi pelo aquilo que eu poderia fazer. Porque se eu posso, como diz em Romanos 11, versículo 6, se eu posso, então, se o evangelho é gratuito e eu tento pagar, então não é de graça, é dívida, que é o tema desta noite. O tema dessa noite, que nós estamos falando nessa noite aqui, o que é? Salvação é dádiva ou dívida. Se não é por graça, tem que ser pago um alto preço, como muitas pessoas estão tentando pagar, como é nas outras religiões do mundo todo. As outras religiões estão pagando aí o karma, estão pagando trabalhando no corpo para poder se justificar. Amado, entenda, Deus te vê como um filho. Você é filho. Todos quanto receberam, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Ele deu um poder. Sabe o que é o poder? É o evangelho, é o poder de Deus. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero finalizar dizendo para você, quem disse que deveria ser difícil? A salvação sua está na mão de Deus. Da palma da mão de Deus ninguém te arrebata. Olha o que Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as potestades. Nada. Sabe o que é nada, querido? Você não entendeu o texto. Nada é nada. Pode me separar do amor de Cristo. E é interessante, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, para nos mostrar que nós somos pecadores. A lei fez isso. Mas onde abundou o pecado, transbordou a graça.
Aquilo que Adão fez teve uma consequência gravíssima. Todos os homens pecaram, como nós falamos anteriormente. Mas quando veio Jesus, Jesus falou que ele disse que através daquele sacrifício, João Batista teve a revelação: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira? Tirou ou não tirou? Tirou. E tirou até quando? Para sempre. Não sou eu que estou dizendo. É o Senhor do Evangelho. É o Senhor Todo-Poderoso. O que ele fez com o pecado? Ele tirou o pecado do mundo. Tirou o efeito do pecado. Existe pecado no mundo? Claro que existe, o pecado está aí, o pessoal está cometendo pecado. O povo está vivendo debaixo desta lei do pecado. Mas esse pecado não tem mais efeito naqueles que o reconhecem. Reconhecem a Cristo, o aceitam como filho. Deus deu o poder. Poder para quê? Para quebrar o efeito do pecado. Poder para poder vivermos livres da condenação. Olha o que diz em Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma é quantas? É nenhuma. Então, mas aonde abundou o pecado? Olha agora, transbordou, ultrapassou, venceu, conquistou, superou, nos deu. Olha o que ele fala no versículo seguinte: a fim de que assim como o pecado reinou na morte, não reinou na morte, reinou. O pecado reinou, passado, olha aí o texto, reinou. Também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a graça ela reinou a partir da cruz à frente. A graça começou a reinar. Por qual? Pela justiça da cruz. Trazendo salvação, vida, trazendo saúde, trazendo vitória completa. Em Deus é vitória completa. Entenda que aquilo que eu trago nessa noite para vocês são boas notícias. A graça de Deus venceu o pecado. Quem é salvo agora vive para viver a vontade de Deus, não para o pecado. A graça de Deus superabunda onde o pecado é vencido e o bem prevalece. Assim seja na sua vida, que você possa entender que essa obra ela já está consumada. Ela já foi vencida na cruz. Quando você entende a obra do Calvário, você vence. Quando você entende a obra do Calvário, você avança. Quando você entende a obra do Calvário, você recebe paz no seu coração, você descansa. Eu quero, antes de finalizar, quero agradecer todas as pessoas que curtiram a página, têm se envolvido aí com o nosso canal. Você que está aí e não curtiu ainda, curte o Facebook, Instagram, entre, nos ajude aí a avançar com essa mensagem. E é interessante que quanto mais você nos ajuda a avançar com esse canal, mais pessoas recebem o Evangelho que transforma, o Evangelho que traz vida e vida em abundância. Existem 3 formas de fazer tudo na vida: da sua forma, da forma do mundo e da forma de Deus. Deus te convida nesta noite. Receba o Evangelho. Faça da forma de Deus. E aí, ninguém mais pode te parar. Deus te abençoe e te guarde. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado. Todos aqueles que te receberam, ou estão te recebendo, o Senhor tem o poder de transformar, de realizar, dar-lhes a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu sei que os filhos estão escutando nesta hora, está se manifestando, os olhos iluminados, estão dando a eles a esperança novamente, vida,
saúde. Manifeste sobre esses corações, Senhor, a tua graça que traz vida, traz segurança em meio a esse caos. Então eu declaro nesta noite, Pai, a esses que estão recebendo a tua palavra, que eles possam confiar, não na força da carne, não na obra da carne, não nas obras meritórias, que são trapos de imundícia para o Senhor, mas na obra redentora da cruz. Em nome de Jesus Cristo. Assim nós te louvamos e te bendizemos. Amém e amém. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.